Fala galera, mais um Marketing Sucesso começando, acompanha lá no Estúdios Alma Podcast, no YouTube e também na Pan News 103.3. Vou mandar um recado aqui especialíssimo dos nossos apoiadores. Duda Imóveis, quer vender, alugar ou busca um lançamento? A Duda Imóveis é a escolha certa. Há mais de 40 anos no ramo, auxiliando e orientando seus clientes. Conta com um time preparado para ajudar você a encontrar a melhor solução. Entre em contato e descubra como eles podem transformar o seu negócio em sucesso. Liga lá 39538888 ou Duda Imóveis vendas.floripa. Duda Imóveis, mais garantia, maior retorno. E também a Cotesa Energia. Sabia que sua conta de luz pode ficar até 20% mais barata, sem a instalação de painéis solares, sem quebra-quebra e com zero investimento. Bastam alguns cliques. É só aderir à geração de energia compartilhada. Acesse lá cotesaenergia.com.br e comece a economizar agora. Todo o processo você faz online, basta alguns cliques para economizar. Acompanha também pelo Instagram Cotesa Energia. Cotesa Energia, a energia que o seu negócio precisa. E aí, falando em energia, o papo hoje vai estar muito legal. Estou aqui com o Fábio Deschamps, o cara é presidente da Federação Catarinense de Basquete e praticamente posou do Charles de Gaulle no nosso estúdio aqui, Alma Podcast, para a gente falar desse esporte tão querido. Quero mostrar aqui também dois livros que, quando eu tive a oportunidade de visitar a federação, ele me presenteou. 100 anos em Santa Catarina, de bola ao cesto, esporte e social, o basquetebol em Santa Catarina, 95 anos de história, dois livros que certamente vou ler bastante. Fábio, prazer te receber aqui. Saiu de Paris e veio direto para os estúdios da Jovem Pan para a gente conversar um pouco sobre esse esporte que é tão bacana. E o principal, acho que esporte é algo que faz bem para todo mundo. É verdade, Vlad. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando contigo, com Marketing Sucesso. O sucesso que a gente busca, né, sempre no nosso esporte, em tudo que a gente faz na vida. Então, é importante a gente trazer um pouco do melhor esporte que a gente pode ter, que é o nosso basquetebol. Fábio, a gente estava falando em off ali sobre os 30 anos da Federação Catarinense de Basquetebol, é isso? Isso mesmo. Em março... Conta um pouco dessa história pra gente. Isso, em março do ano que vem a gente completa 30 anos de história. Federação, rapidamente, né? A federação, ela era, para quem é aqui de Florianópolis, ela funcionava ali na FAC, onde hoje é o Instituto Estadual da Educação, que você tem o ginásio Rosendo Lima, você tinha ali a Federação Atlética Catarinense, que abrangia todos os esportes amadores, dito amadores aqui do estado. Com o tempo, alguns foram montando suas federações e ficaram apenas o basquete e o voleibol. E em 94 existiu uma conversa e até com a própria reforma da FAC, onde deu origem ao ginásio Rosendo Lima, as duas federações que trabalhavam juntas tiveram que sair dali e cada qual fundou a sua própria federação, né? E desde 1994 nós temos a Federação Catarinense de Basquetebol, hoje com uma grande estrutura, totalmente organizada, como a gente tem muita gente trabalhando diretamente vinculada à nossa federação. Teu time hoje é composto por quantas pessoas? Cara, se eu for falar, vocês vão se assustar, mas nós temos praticamente 70 colaboradores. Que legal. Trabalhando diretamente para a federação. Porque nós temos uma área social muito forte, né? Certo. E com essa área social nós temos muitos projetos ocorrendo dentro de Florianópolis e alguns fora de Florianópolis, na área de atuação da nossa grande parceira. E a partir daí a gente tem que ter pessoas altamente qualificadas para trabalhar, então a gente tem... Braço, né? Parece muito até braço. Piada, mas precisa braço para trabalhar na Federação Catarinense de Basquete. Precisa muito braço mesmo, muita força. Fábio, eu queria, antes da gente começar a avançar um pouco mais no papo do basquete, eu queria também que tu contasse um pouco do Fábio Deschamps, da tua carreira e até tu chegar, né, como presidente a presidência da
Federação Catarinense? Bem, quem me conhece sabe que eu não tenho a altura nem o físico de um jogador de basquete, né? Mas sempre foi a minha paixão, desde criança. Joguei, tentei praticar, mas não deu muito certo, né? Não tinha todos os predicados e as qualidades. Então, eu digo que o meu grande sucesso foi classificar Biguaçu para os Jogos Abertos. Olha só. Na época que a gente estudava. No basquete. No basquete. Nós tínhamos uma equipe, eu estudava na Univale, de Biguaçu, na época, fazendo direito. Nós tínhamos uma equipe lá que a gente montou, com os amigos que também estudavam lá, e pedimos apoio de Biguaçu, nos cederam um ginásio. A gente treinava das 11 da noite à meia-noite, olha a loucura. A gente saía da faculdade 10h30 e ia treinar. Sim. E classificamos para os Jogos Abertos, tudo. Então, eu digo que foi o auge da minha carreira. E ali ela terminou também. É legal. Isso é bacana. E logo depois eu já parti para o outro lado, né? Como eu gostava muito, queria trabalhar com isso. Fui convidado pelo presidente à época, o Oscar Archer, para ser representante. Eu estava me mudando para Balneário Camboriú, depois de formado, montei um escritório lá. E fui trabalhar de representante da federação na região. Depois fui fazer estatísticas, né, dos primórdios da internet, para quem aqui já tem mais um pouquinho de idade e acompanha. Na época a gente acompanha aqui o jogo online, aí você tinha que ficar fazendo as estatísticas e lançando num sistema bem arcaico lá. Eu estou falando do ano 2000, tá? 2001, e a gente ficava fazendo estatística do Campeonato Brasileiro. Ficava assistindo o jogo, lançando no computador, internet de escada, você tinha que baixar a linha e ficar... Basquete raiz. E a partir dali eu comecei a galgar dentro da própria federação. Aí fui conselheiro fiscal, depois fiz o jurídico por 8 anos. A tua formação é? Minha formação é Direito. Direito. Isso. E aí fiz jurídico 8 anos e depois fui convidado a assumir a presidência, né, numa eleição. O pessoal me convidou, né, o próprio Oscar, que era o meu antecessor. E foi uma coalizão dos grandes times e equipes de basquetebol de Santa Catarina que chegaram ao meu nome. Com grande honra aceitei o desafio e já estou há 6 anos na presidência, né? Que legal. O Oscar eu acho que eu conheci lá, né? Quando eu estive lá. Conheci o Oscar, ele que fundou. E aí eu não deixei o velhinho se aposentar. Né? Ele queria parar, eu disse não. Só continuo se o senhor continuar aqui com a gente como secretário-geral. Aí ele aceitou, tá lá cuidando do nosso patrimônio. E ele já está lá há quanto tempo? Desde a fundação. Desde antes da fundação. Certo. Ele que veio da FAC, né? Que legal. Ele veio da FAC, ele que fundou. E aí, com a mudança da legislação, você não pode mais ficar além de 8 anos, né? Certo. Você pode ficar um mandato mais uma reeleição. Ok. O teu, então, no caso... Eu já estou na minha reeleição. Eu já estou no 6º ano. Reeleição. Isso. Entendi. Eu posso ficar no máximo 8 anos, né? Entendi. Uma federação que você não cumpre esse requisito, você não pode pedir... Qualquer verba governamental, não pode fechar acordos, não pode fechar nada. Fica travado. Fica travado. Fábio, eu acho que é interessante, a gente teve um papo bem bacana lá quando a gente fez a nossa visita à federação, e aí a gente falou também bastante de alguns projetos sociais que são desenvolvidos pela federação, e eu queria que tu abrisse um pouco esse mapa, até para que as pessoas entendam também que o esporte, além de ter uma função toda saudável, ele também tem uma questão benéfica, né? Social envolvida, que é muito bonita, é muito bacana. E aí eu gostaria que tu abrisse um pouco mais desse mapa pra gente. Certo. E quem não conhece, quem não sabe do trabalho que é desenvolvido pela federação. Vamos lá, Vlad. Tudo começou com a nossa parceira Trimania, né? Ok. Nós temos uma parceria de 15 anos já com a Trimania. E dentro dessa parceria, a mudança da legislação fez a federação se tornar também um braço social. Ok. Para a gente poder continuar com a parceria, recebendo os recursos, né? A partir desse momento, nós tivemos que trabalhar e aprender até a fazer os movimentos sociais maiores do que a gente fazia. A partir dali, nós montamos um centro de convivência e fortalecimento de vínculos. Ele está localizado aqui na Vila União, aqui em Florianópolis, perto dos ingleses, sei, né? Sei. Bem do lado do cartódromo ali. Ok. E ali a gente atende 80 crianças dos 6 aos 12 anos diariamente no contraturno escolar. Tá? Então ali a gente tem uma grande gama de valores e a gente tenta repassar aquilo que a gente tem do esporte de melhor. Obviamente ali eles não fazem só esporte, eles têm todo o contraturno, então ali eles têm a música, a dança, eles têm um alimento,
a computação, a arte, ele tem algumas formas de lutas, né? De capoeira, toda em uma introdução. E que a gente quer utilizar isso para a inserção da criança e uma possibilidade dela ter alguma melhor oportunidade de desenvolvimento. O desenvolvimento. E, obviamente, o esporte também está ali presente. Claro. Né? Então, você tem 40 de manhã, 40 à tarde, todas elas recebem 3 refeições, e assim a gente vai fazendo aquilo que a gente consegue, né? O que a gente tem, claro. tem tamanho para atender. Temos também o Centro-Dia da Pessoa Idosa, esse aqui no Córrego Grande. Ali a gente atende até 25 idosos diariamente, também em situação de vulnerabilidade social. Então nós temos uma parceria com a Prefeitura de Florianópolis e que ela não nos concede, mas ela pede para que nós cuidemos desses idosos, né? Tudo através do CRAS, tudo através de um estudo, e a partir dali a gente recebe esses idosos e dá aquele carinho, né? Dá todo o carinho, toda a atenção e também toda a sistemática que um idoso em situação vulnerável precisa. Nós temos ali todo um atendimento psicológico, nós temos todo um atendimento nutricional, um atendimento com relação até mesmo às funções motoras, como uma fisioterapia. Então, tudo que a gente pode fazer ali, a gente traz para que o idoso tenha um final de vida digno e melhor, né? Claro. E então, a gente recebe até 25 idosos diariamente. Para a gente é muito gratificante, mas também... A federação vai até esse local? Não, o local funciona? O local foi cedido, os 2 locais foram cedidos, espaços cedidos pela prefeitura. Nós reformamos todos esses locais e hoje eles são totalmente particulares, né, privados. Nós temos um convênio para a utilização do espaço, mas a federação que contrata os profissionais, ela que remunera os profissionais, ela que paga todo o local mesmo. Né? Sim, porque na verdade essa questão dos idosos, principalmente, me corrija se eu estiver enganado, tem um corpo clínico envolvido. Isso também é um custo, digamos, da federação. É um custo da federação, catarinense com enfermeiro, com enfermeiro, com psicólogo, nutricionista, tudo é nosso. Claro. Totalmente particular, tá? É um custo alto, né? Não é fácil você manter, mas como a gente fala na federação, a gente quando trabalha com esporte, a gente não quer errar. A partir do momento que a gente vai para uma área que a gente também não domina, que nós tivemos que entender essa área, aí a gente vamos atrás dos melhores, que a gente também não pode errar. A gente não tem permissão. Não tem margem, errar, né? Não tem margem nenhuma para errar. Claro. Sabe? E além dessas 2 casas, aí nós temos também espalhados pela nossa área de atuação da Trimania, que nós temos, a Trimania nossa, ela é da Grande Florianópolis, região sul e Planalto Serrano. Então, dentro dessa área, nós temos 10 núcleos socioassistenciais, esses já voltados à formação de crianças, mas também para o esporte. Claro. Tá? Então, cada núcleo desse, nós temos 52 crianças, também indicadas pelas prefeituras. Certo. São crianças geralmente carentes, né? E a partir dali nós também damos alimento, também damos cestas básicas para as famílias dessas crianças, mas nós trazemos ela para o meio esportivo. Isso é importante. Como a gente sempre fala, né, dentro do basquete, nosso intuito pode não ser formar atleta, mas a gente quer formar cidadão. Claro. Uma criança que passou por uma quadra de basquete, ela vai ser um cidadão muito melhor. Quiçá ela seja um atleta, quiçá ela seja um atleta de alto rendimento. Aí nosso objetivo vai estar duplamente cumprido, né? Agora, nosso principal projeto ali é você dar a oportunidade da criança aprender os valores que o esporte ensina dentro de uma quadra efetiva de basquetebol. Uma criança que ela vai sair com certeza muito melhor tendo os valores que a gente aprende em quadra para levar para a vida. Sim, e isso é muito legal, porque eu gosto muito de esporte, nunca pratiquei o basquete, mas os valores eu acho que é o mais importante, é como tu falou agora. Eu costumo dizer, por exemplo, até já falei aqui, quando as pessoas vão para a academia, elas vão preocupadas com o corpo, com a transformação corporal. E eu costumo dizer que quando tu esquece a transformação corporal e sim te preocupa com a tua saúde, automaticamente teu corpo se transforma. E eu acho que eu estou fazendo um paralelo com o que tu está me falando. Então, assim, a questão dos valores que o esporte ele passa, principalmente para a criança, em termos de disciplina, educação, empatia,
Fala um pouco disso, um pouco mais, dá uma esmiuçada, porque eu acho que é um assunto bem é verdade. pertinente. Eu falo que muito daquilo que eu me moldei como pessoa foi dentro de uma quadra esportiva. Claro. Então, todos aqueles valores do respeito, você tem um respeito ao você saber que você não ganha nada sozinho. Claro. Que você tem que se esforçar muito, mas você tem que ter pessoas ao seu lado também. Precisa do outro. Você precisa do outro. Você aprender e saber ganhar, você aprender e entender a derrota, você aprender que às vezes foge do seu domínio, que a outra pessoa é realmente melhor, que a outra equipe é realmente melhor. Tu tem um adversário? Você tem um adversário. Então, isso tudo são lições que você leva para a vida, né? Claro. Você tem que se preparar, você tem que estar pronto para o desafio, sempre. E dentro de uma quadra, você sabe, você tem que estar pronto. Se você não treinou direito, não aqueceu direito, você não vai jogar bem. Não existe o milagre, não existe eu ganhei sem querer. Tu presenciou agora há pouco isso aqui, né? Eu presenciei muito agora lá na Olimpíada. Então, esses são os valores que aí você traz, né, para a vida e que você aprende criança. E também no basquetebol, como também em outros esportes, é a função motora, né? Sim. Você tem muita função motora. Hoje que as crianças estão mais voltadas às redes sociais, que estão, a gente diz, mais preguiçosas, com certeza, que você não vive tanto na rua, não brinca tanto na rua, você ter condição de trazer a mobilidade, a função motora para uma criança, isso é muito importante para ela. Porque ela vai se mexer, ela vai pular, ela vai brincar, mas ela vai aprender movimentos. Sim. Sabe? Ela vai ter toda uma coordenação. O basquete mesmo, que você tem vários movimentos o tempo inteiro, com relação ao bate-bola, alto, baixo, pula, corre, gira. Já é uma bola que não é já é uma bola leve, mais, né? já é uma bola em relação aos outros pesada, esportes. A cesta é alta, então você tem... O basquete ainda um pouquinho melhor, que por mais que a gente queira cada vez jogadores altos, o baixinho ainda tem uma chance. Tem pivô? Sabe? Não, né? Não, Armadorzinho, né? O armador, né? Amador? O armador é o mais baixo. É o mais baixo do time, né? E você ainda tem a chance de ter um atleta não tão alto na condição de armador. Por mais que o esporte hoje esteja exigindo jogadores cada vez mais altos, mas você ainda tem. Então você tem vários tipos de atleta dentro do basquetebol. Então ele dá chance para muita gente. E ele tá... pelo pouco que eu vejo e entendo, eu até vejo bastante, mas eu vejo que ele está exigindo cada vez mais força. Tá, sim. Do atleta, né? Basquete... Até a gente falava em off sobre a preparação do profissional do basquete, e a gente vê, os caras... agora há pouco tu comentou sobre um atleta de 2 metros e 23 de altura da seleção da França. Isso, o Wembanyama, que é o atleta novo, né, que foi draftado ano passado na NBA pelo San Antonio Spurs. Ele jogando na França, e é inacreditável você ver ele jogar ao vivo, né? Eu tive essa oportunidade agora, e ele é muito grande, é muito difícil você passar pela envergadura dele. Não só a altura, quando ele levanta o braço, é praticamente impossível você arremessar por cima dele. Sim. Mas até lateralmente, quando ele abre a perna, ele ocupa um espaço que ele ocupa muita quadra. Imagina. Sabe? Então é muito grande, muito difícil você jogar com um atleta desse. Então você tem que estar muito preparado. Você tem que estar muito mais rápido que ele. Você tem que estar muito ágil e também forte. Fortalecido. Ele não é um atleta muito forte, né? Mas você vê hoje os grandes atletas, eles estão com uma estrutura física muito elevada. Sim, a gente percebe. Então você tem que estar no auge do seu físico mesmo. Hoje o esporte profissional ele não permite que você não cuide do seu corpo. Claro, claro. É a ferramenta de trabalho, né? É a ferramenta dele. Voltando aqui um pouco sobre... Queria ver contigo também essas questões do desenvolvimento do basquete aqui em Santa Catarina, os projetos, peneiras, como é que a federação tem atuado com isso e de que forma tem atuado? Olha, quando a gente assumiu a gestão da federação, eu e o Sérgio, o nosso vice-presidente, Sérgio Carneiro. Conheci também. Figura, gente. Ele jogou basquete. Esse jogou. Esse tem 2 metros. Esse tem 2 metros. Sérgio é um querido lá de Blumenau, muito, muito conhecido em toda a região. E quando a gente começou, nosso intuito era justamente desenvolver o basquetebol, buscar atletas lá na base. Tá? Então a gente fez um grande projeto para que as pessoas começassem a praticar o basquetebol. Obviamente que você tem, infelizmente no Brasil nós temos uma cultura que estava
acabando com a educação física, diminuindo o Verdade. espaço de educação física dentro das escolas, dos colégios. Sim. Você não tem quadras hoje, você tem uma estrutura um pouco sucateada. Claro. Você tem pouquíssimos ginásios, sabe? Com isso a gente vê no nosso Dia a dia. Isso, quando você vai trabalhar com esporte, você está enxergando ali Claro. a dificuldade de ter um ginásio capaz de receber competição, você ter uma série de quadras espalhadas pela cidade para estimular as crianças a praticar esporte, os próprios colégios, escolas, muitos deles com a quadra que não te dá condição, um material esportivo Sim. sem condição. E a gente sabe que o basquete é caro, né? Uma tabela é caríssima, uma bola é cara, mas é que a gente sempre busca o melhor para o nosso esporte, né? Claro. Agora, a gente fez grandes projetos. Esse ano, agora de 2024, nós batemos o recorde de equipes inscritas no Campeonato Estadual Sub-15. Olha só. Então, pra gente é sensacional. Nós temos 29 equipes do masculino. O Sub-15 é menores de 15 anos. Menor, até 15 anos. Até 15 anos. Isso, você tem Sub-12, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Ok. Sub-19, Sub-22 e adulto. Então 15, acima dos 22, o cara já pode ser um profissional. já até antes, né? Até ou antes, né? O Isso. francês, tem 19? Francês, ele tem... Cara, eu não lembro a idade dele, mas tem 20 anos, 21 anos eu acho agora. que é por aí. Então, assim, ali do 15 anos nós temos o recorde de equipes participando. Isso mostra que a gente começou lá embaixo e está crescendo. Claro. Nós temos agora em Santa Catarina um mini basquete, que aí nós começamos com a Bruninha Rodrigues, que até a nossa técnica agora da Seleção Brasileira Feminina de Basquete, que é de Blumenau também. Ela começou um grande projeto de mini basquete e a gente está trazendo atletas... O que é o mini basquete? A gente está trazendo atletas de 5 a 11 anos para jogar, Certo. sabe? Ele se refere à categoria. Categorias. Ok. Então legal. a gente tem a ideia de começar nos 3 anos. Começar dos 3 aos 11 anos, que tem os projetos 1 point, 2 point, 3 point. Olha só. Que seria dos 3 aos 6, dos 6 aos 9, dos 9 aos 11. Para quê? Para que a criança se apaixone pelo esporte, basquete. pelo basquete, no caso, que é o Claro. nosso esporte, né? Naquela primeira idade, no primeiro contato com o esporte. contato. Porque se ela tiver aquela paixão lá no início, ela não larga Sim. mais. Não. Sabe? Que ela leve como uma brincadeira. Mas o que a gente sempre fala, principalmente para os pais, é que não tem como você exigir nem ter competição. Ali Claro. é lúdico, a criança vai brincar de basquete. Ela vai se Sim. divertir, ela vai curtir. A gente já fez 3 eventos aqui no estado. O evento agora que teve, agora até durante as Olimpíadas, chegamos a 1.000 crianças Olha só. participando num sábado e domingo em Blumenau. Nós recebemos uma delegação do México, com 80 crianças. A Federação Mexicana de Basquete entrou em contato com a gente, viu o que a Olha gente que estava legal. fazendo. Isso é resultado de um trabalho. É o resultado de um trabalho. Vieram para cá 80, com pais e crianças, deram 80 pessoas, jogando basquete 2 dias sem parar ali. Olha só. Tudo crianças até 12 anos, para brincar Que de legal. basquete. Interação. Sabe, interação total. Interação. As crianças, aí você tem uma série de brincadeiras, Com né? certeza. Incluindo, não é só o basquete. Você sai dali, você vai brincar O de... lúdico. O lúdico, o O cabelo lúdico. maluco, a pintura, a arte, a dança. Você tem uma série de atividades ali no meio e a criança Isso é fica bacana. brincando 2 dias. Sabe? Então isso, pra gente, é o nosso grande xodó hoje, é esse projeto Sim, do mini sim, basquete, sim. né? Que você tem a chance de trazer crianças para o nosso meio, a inserção das crianças do nosso meio. Sempre, como a gente disse, sempre falando para os pais, né? É Com lúdico. certeza. Não cobre do seu filho, deixa ele brincar, deixa ele se divertir. Tu acha que, até vamos pular aqui uma fase, tu acha que essa cobrança, ela hoje, ela é maior ou ela é menor? Não, E se a gente pegar outros esportes, existe uma pressão em cima né? A gente tem uma cultura de... Se a gente for falar de futebol, o menino nasceu, o pai vai lá e dá uma bola. Sim. Geralmente é o pai que não conseguiu jogar bola. Né? Geralmente é o Sim. pai que não conseguiu jogar bola. Isso já é uma forma de pressão, Pressão. né? Então, assim, tu acredita que isso vem mudando? Não mudou não. Você tem muita pressão por resultados. Hoje a gente vê muita intolerância, tá? Até num ginásio, até no esporte. Então a gente fala, nós estamos, a gente tá precisando controlar muito. Intolerância em que sentido? Tolerância de pressão mesmo, Ok. da torcida, no caso pais,
Certo. muitas vezes pais, às vezes não só pais, mas amigos, sobre o atleta, sobre a arbitragem, Sobre o atleta, entendi. sobre o sistema de jogo ali. Ok. Nada tá bom, nada tá Entendi. perfeito, tá tudo errado. Tudo é culpa do outro. Tudo é culpa do outro, sabe? Certo. E a pessoa às vezes está descarregando aquela frustração do dia, da semana, da sua história, da sua vida. A própria Ali bola naquele já é momento. uma forma, Isso. essa história da bola, que se refere a outro esporte, Aham. a própria questão da bola, às vezes a gente vê. O pai vai lá e dá uma bola, beleza, mas é uma forma de... Sim. Vai jogar bola, guri. Então, É? assim, a gente aqui tem, sem dúvida nenhuma, se eu posso falar, melhor arbitragem do Brasil, dentro de Santa Catarina. Mas você vai falar com os pais que muitas vezes até não entendem da regra e não são obrigados a entender. Claro. Sabe que é uma regra muito complexa até do basquetebol, mas às vezes eles ofendendo os árbitros de uma maneira gratuita por causa do desconhecimento da regra, Claro. sabe? Então isso choca muito, como aumentou a intolerância Entendi, nesses últimos entendi. anos, assim, né? Nesses 6 anos que eu tô há 20 anos numa quadra acompanhando 24, 25 anos dentro de quadras de basquetebol como representante. Sim. Eu também trabalhei na mesa, como oficial de mesa, como representante junto, né? E a situação tá muito Acirrada. acirrada mesmo, É assim. mesmo? Sim. Que coisa. Instituto Brasileiro de Basquete, IBB é aquilo que a gente chama do futuro da modalidade para a formação de profissionais que queiram trabalhar no esporte. Porque você não... Como é que você vai achar um atleta? Você tem que ter Como é que alguém se para acha olhar. um atleta? Como é que se acha um atleta? como é que se acha um atleta? Você tem que ter alguém para achar esse atleta. A federação tem esse time? A gente hoje tem o IBB, uma parceria federação e Certo. Confederação Brasileira de Basquetebol. Que é um núcleo especializado. Isso, é um núcleo especializado para a formação de profissionais que queiram trabalhar dentro do basquetebol. Certo. Então você entra lá no site, nós temos o site, né, o IBB Basquete. Ok. Você tem todas as redes sociais do IBB, Instagram, tudo que você quiser procurar ali. Ali você tem uma série de cursos para você se tornar um profissional do basquetebol. Bacana. Não vão ser só cursos da área para você ser... Atleta. Não, só para ser técnico. Técnico. Não. Você tem cursos também de preparação física, você tem cursos médicos com os médicos da seleção brasileira. Se você quiser ali aprender um pouco sobre a Certo. medicina esportiva. Você tem todos os cursos de gestão esportiva, que também é uma área... Você é carente também no nosso meio. É uma área, né? É uma área, acho que em todas as modalidades. É uma área que está sedenta de profissionais. Verdade. Tá? Eu que hoje trabalho dentro da área, né? Não só isso, mas também trabalho na área de gestão esportiva da Sim. federação. Então, tive que fazer uma especialização para entender melhor Claro. a gestão esportiva, mas uma área que está sedenta de bons profissionais também. Não acredito. Temos muito mercado. Tem. Acredito Sabe? que tenha. Na verdade, é aquela história, né? Tratar o clube, ou o esporte, ou a modalidade com profissionalismo. Isso, bem isso. Com bem profissionalismo. Isso. Hoje, o esporte dito amador não permite mais o amadorismo na sua gestão. Sabe? Entendi. Então, ele não permite mais o amadorismo na gestão. Não. Você não pode fazer do esporte como seu segundo emprego, ou seu fim de semana, Entendi. ou depois do horário. Não, você tem que tratar ele como Claro. profissionalismo. Você tem que ter profissionais Primeiro exclusivos plano. para tratar do esporte. Essa questão da gestão ela é bem complicada, mas para o pessoal que está nos assistindo e está nos vendo, eu estou aqui com o Fábio Deschamps, quem nos acompanha nos nossos canais no YouTube, @AlmaPodcast, e agora também na 103.3. Eu quero fazer uma pausa aqui bem rápida, Fábio, porque até é um assunto pertinente. Quero dar as boas-vindas à Must University, que é o nosso mais novo parceiro. Quero mandar um abraço para o Silvio, para o time dele ali em Joinville. O Silvio está na Flórida e eu tenho um recado dele aqui para dar. Quer investir num programa de mestrado ou doutorado stricto sensu na modalidade online? A Must University é a escolha certa. Localizada no sul da Flórida, conta com um time pedagógico preparado para te ajudar a elevar o seu nível profissional. As aulas são em português e a universidade te apoia em todo o processo de reconhecimento do diploma no Brasil. Faça parte da nova geração de mestres e doutores digitais
estudando de onde estiver. Acessa lá, Must Education. Que inglês, hein? Silvio, grande abraço, obrigado pela confiança e vem aqui que a gente vai bater um papo legal. Tô interessado também, vou me programar para isso. E voltando aqui, Fábio, gostei. Vai lá. Gostei. Gostou? Também vou dar uma olhada. Pois é, bem legal, é bem legal. Eles vieram aqui, fizeram uma visita para nós. Faz parte de um grupo que era de uma famosa universidade de São Paulo. E eles tiveram alguns problemas com segurança pública. E aí migraram para Flórida. E aí vieram aqui, gostaram da estrutura, gostaram do que viram aqui e agora vão vir participar. E realmente não é porque é o nosso apoiador, mas eles têm um plano bem bacana e é isso que a gente está falando. Eu acho que o mundo requer bons profissionais. Verdade. Não há mais espaço para profissionais meia boca. Verdade, se você não está preparado, o mercado não vai te aceitar. Te engole. Isso é verdade. A gente até só, voltando rapidinho. Vai lá. A gente teve... O microfone é teu. Não, a gente teve até agora em janeiro, lá na Flórida, né? Lá em Miami, lá em Orlando, acompanhando também um processo da NBA, o que é o profissionalismo. Que legal. Conta aí para nós. Nós temos uma equipe que é parceira nossa, né? Que faz esse tipo de viagens de conhecimento. Nós fechamos com ele, foi todo um grupo da Federação Catarinense para lá. Nós passamos 10 dias viajando e dentro dos ginásios de Orlando, dentro de universidades de Orlando, fomos na maior academia de basquetebol, que é a Monteverde Academy, que formam os grandes atletas que querem querem se tornar profissionais. Inclusive o número 1 do draft possível, né? Número 1 do draft estuda e joga lá. Olha só. Então tinha um brasileiro jogando lá também que a gente não conhecia, fomos estudar o brasileiro que lá jogava. Cada vez mais brasileiros estão se destacando isso também na NBA. Isso também. E então, assim, é impressionante como você tem um campo a se explorar, né? A gente chegou, óbvio que você trabalhar o esporte profissional americano e ter que querer comparar com o brasileiro, você não pode. Mas a gente tem que pegar os exemplos e seguir os exemplos e trazer para cá o que você tem de melhor aqui, né? Que você pode trazer e aplicar aqui. Isso faz parte da gestão. Isso faz parte de gestão. Então foi muito bom você conversar com os melhores profissionais, entender como eles fazem para a gente poder copiar aqui. Claro. Vamos copiar os melhores, né? Eu acho que o que está dando certo, a gente tem mesmo que fazer isso sem medo de ser feliz. Fábio, eu joguei futebol uma parte da minha vida. Participei de algumas peneiras. Como que é feito esse processo de captação de talento no basquete? Olha, a peneira no basquetebol, em Santa Catarina, nós temos muita gente em escolas, né? Nós temos o pessoal que a gente chama de mais rústico de antigamente, que temos ainda alguns profissionais que estão na rua, certo, param alguma pessoa mais alta e vão conversar, alguma criança. Olha só que legal. Como eles dizem, hoje mudou o procedimento. Eu não posso mais chegar e parar uma criança. Abordar. Tem que chamar alguém que vá lá, que conheça, pedir o telefone dos pais para levar para um clube. Olha só. Sabe? É bem... Você lembra aquelas histórias das modelos descobertas nos mercados, na rua? Foi o que eu pensei nisso. É mais ou menos assim, sabe? Você vê uma pessoa alta, você vai lá e você joga, pratica esporte. Claro. Uma criança de 12, 13, 14 anos. Sim. E se diz que não, tem um telefone do seu pai, da sua mãe, posso ter contato? Vão participar e acabam levando. Mas, obviamente, que a grande detecção são os clubes, né? Claro. Aqui em Santa Catarina nós temos grandes clubes que fazem basquete. E você também tem os colégios, por isso que a gente briga muito pela educação física e pela qualificação dos professores de educação física que queiram trabalhar com esporte, né? Que queiram formar e encontrar atletas, né? Então isso pra gente é muito importante ter esse profissional altamente capacitado nas escolas e colégios. E se tu perde esse cara, o processo todo... Como a educação física estava sendo tirada do programa obrigatório, não pode. Esse é o profissional que eu estou imaginando. A escola tem que ter educação física, você não pode tirar, você tem que cuidar da mente são, corpo são. Claro. Como a gente fala, né? Claro. Não adianta você só fazer a criança ficar estudando 6, 7, 8 horas como estão querendo hoje e você esquecer do esporte, que também faz parte.
da educação física, no caso, né? Que é a movimentação do corpo. Te entendo. Isso faz parte. Se tu me perguntar hoje nomes de professores de educação física, eu me lembro até hoje. Não, também. Até porque eu era do aluno que eu faltava aula para ir para as quadras, para jogar vôlei, para jogar basquete, para jogar futebol. Somos dois. E o pior, o colégio era uma caixa assim quadrada e as quadras eram no meio. Então a galerinha que matava, gazeava a aula, enfim, ficava ali exposta. Cadê o fulano? Tá lá na quadra. Tá lá. Estão jogando lá. Eu fazia isso. Não, e aí, se tu perde a figura do educador físico, sim, esse processo todo se perde. É bem isso. E é onde você detecta talentos. Como a gente fala do basquete, que você pode não se tornar um grande profissional, mas você vai sair um cidadão muito melhor. Claro. Mas ali também na escola, você está cuidando do seu corpo e da sua mente dentro de uma quadra. Então, de repente, você consegue pensar os melhores e trazer para um clube, para ele jogar, ou tentar jogar, né? Claro. Profissionalmente. Eu já vi escolas, eu já ouvi escolas daqui, locais, não é uma crítica, mas eu acho que tem mais a ver com evolução, infelizmente ou felizmente, mas tem escolas que hoje é alternativa, se tu quiser ou não fazer educação. Não, a educação física virou optativa em muitas escolas, isso machuca a gente, sabe? A gente está muito ligado ao CREF aqui de Santa Catarina, mas o Paulo Mais, também Vlad, que é também coordenador do CREF, e a gente busca fazer uma grande parceria com eles para que justamente a gente resgate a educação física. É necessário. E não só isso. Sou defensor. Até no próprio curso da educação física que você tenha as matérias de esportes coletivos. Na minha época, você tinha lá de estudante, na nossa época, aí você tinha na faculdade os quadros de esportes coletivos. Claro, os grandes esportes, o futsal, o basquete, o vôlei e o handebol. E com o tempo foi se tornando uma matéria única, esportes coletivos. Certo. E hoje você nem tem muitas grades curriculares das faculdades de educação física, não tem mais esporte coletivo. Claro. Então você sai de lá sem ter contato com o esporte, com o basquete. Naquela época... Como é que não vamos achar treinador? Naquela época, na minha época de colégio, das aulas de educação física, tinha o dia do vôlei, o dia do futebol, o dia do basquete. Eu acho que são os esportes assim que eu lembro. Então, quem se destacasse na modalidade, em uma das modalidades, automaticamente o professor de educação física chegava em ti e dizia, olha só, tem um torneio, estou pensando em inscrever uma equipe de vôlei, de basquete ou de futebol. Tu não quer fazer parte? E era assim que funcionava. Então, assim, quando tu fala da dor, a dor é a mesma. A mesma coisa com a gente. Era bimestres, né? Nós tínhamos os bimestres. Os bimestres, exatamente. A sequência era o vôlei, basquete, handebol e futsal. Handebol, eu não lembro se onde eu estudei tinha. Santa Catarina, o handebol é o esporte mais praticado nos colégios. É mesmo? É mesmo? E assim, particularmente, fora hoje, tu respira o basquete. Isso. Mas qual o esporte que tu, fora o basquete, tu de vez em quando vai lá e dá uma zapeada, dá uma olhada? Não, eu sou... Ou tu é multi? Eu sou multi, eu amo esporte. Eu amo esporte, tá? Eu fico na frente da TV o tempo inteiro. Trago minhas filhas junto pro desespero da mãe, né? Legal. Quantos anos? Eu tenho uma de 7 e uma de 3. E a de 7 fica comigo assistindo Olimpíada agora, tudo. Ela assiste tudo que puder comigo. Tem o esporte na veia. Já tem o esporte. Mas eu praticava durante muito tempo tênis, né? Até ter meus problemas de coluna que eu fui obrigado a parar. Certo. O basquete eu tive que parar antes por causa também da coluna, então não tem muito o que fazer. E bato aquela bolinha, né? Mas não tem muito... Sim, então, mais brigo, reclamo do que jogo. Né? Bastidores. Bastidores. E os campeonatos aqui, os nossos campeonatos estaduais, como é que eles andam? Estão bem. Agora, a gente bateu o recorde de partidas realizadas ano passado, partidas oficiais. Foram 1.661 partidas oficiais de basquetebol no estado de Santa Catarina realizadas em 2023. Certo. Além das partidas da FESPORT, que aí você tem os jogos abertos, os joguinhos, a OLESC. Tirando essas, dentro da federação nós fizemos 1.661 partidas. Isso é muita coisa. Isso você parar para pensar, é meio insano. Como o pessoal fala lá, tu não tem
falei, não tem limite. Quanto que o pessoal quiser jogar, a gente vai fazer. Sim. E esse ano a gente batemos o recorde de equipes inscritas, né? Então a gente está trabalhando para isso. Não, do que eu falei do Sub-15, né? Que nós tivemos 29 equipes inscritas. E agora a gente começa o estadual adulto, agora em agosto. E estamos com uma grande expectativa que... Quantos clubes são? Estadual adulto nós temos 9 clubes do masculino e 5 clubes do feminino. E ele é todo disputado em Santa Catarina, sim, o estadual. Aí tu falava em Jaraguá, que é o que tem a melhor estrutura. Isso, se você falar de ginásios, hoje o grande ginásio de Santa Catarina hoje fica em Jaraguá do Sul, né? Onde nós levamos até a seleção brasileira para jogar lá. Certo. E agora a gente tem equipes fortes, nós temos também Blumenau, nós temos em Joinville, Brusque, são equipes tradicionais. A atual campeã estadual masculina é Brusque, a atual octacampeã é Blumenau, certo. O feminino. Nós temos a grande equipe de Santa Catarina hoje é o basquete feminino Blumenau, que ele joga a Liga Nacional de Basquete Feminino, né, LBF. A técnica deles hoje é a técnica da seleção brasileira, foi recém-nomeada. Inclusive a seleção brasileira feminina adulta está em Blumenau treinando. Entendi. Sabe, vai treinar vai treinar 15 dias agora em Blumenau, agora em agosto, para depois viajar para a primeira perna do pré-qualificatório mundial, que vai ser lá no Quênia. Na África? Quênia? É no Quênia. É na África. Acho que é no Quênia. E estão indo agora do meio para o final de agosto e estão treinando aqui em Santa Catarina. Do mesmo modo que a equipe masculina treinou aqui antes de ir para a Olimpíada, os primeiros treinos deles foram todos aqui em Blumenau. Ah, que legal. E como deu sorte, porque eles treinaram em Blumenau 10 dias, foram para um pré-olímpico que parecia impossível e classificaram. Eu lembro. Fizeram uma das maiores vitórias da história, um dos maiores primeiros quartos da história do basquete masculino aconteceram lá na final, em Riga, na Letônia, contra o time da casa, né? Que o Brasil fez 34 pontos e legal. O time da casa, que teoricamente era o favorito, fez 11, aquilo ali foi inacreditável. E desse mesmo modo, aí a CBB pediu pra gente, como deu sorte, que tal receber a feminina? Eu falei, claro, vamos trazer, porque o feminino, a gente trabalha muito pelo desenvolvimento do basquete feminino aqui no nosso estado, né? Que bacana. E é uma chance, porque aí tá todo mundo ligado. Com certeza. A gente tem uma técnica de Santa Catarina, você tem muita gente assistindo, acompanhando e entendendo o que é o basquete, né? Sim. E o basquete, Vlad, eu posso te dizer assim, que não é fácil você ensinar. Imagino. Não é fácil você jogar, é um esporte muito complexo. Nos bastidores falam que é o xadrez dos esportes coletivos. Eu ia te perguntar, aquela hora que tu estava falando, e aí tem a ver com o que tu começou a falar agora, beleza, tu viu um menino lá de 12, 15 anos na rua, fez a abordagem, levou ele para o clube, e como é que vocês... Quais são os critérios para tu olhar e dizer assim, cara, esse é um jogador de basquete? Primeiro, o desenvolvimento dele motor, né? Você tem que entender o desenvolvimento motor. Aí você tem uma série de exercícios que você pode fazer. O jogador de basquete, ele além de ser muito atlético, ele tem que pular muito bem, tem que pular alto. Impulsão. Ele tem que ter muita impulsão, ele tem que ter muita coordenação motora. Né? Ele não pode, tipo eu que tenho labirintite, eu não conseguia jogar basquete. O jogador de basquete gira muito. Claro. Girava, o armador eu girava, eu não sabia onde eu estava. Eu olhava, a cesta está aqui, eu girava, achava que a cesta estava lá, não sabia mais. Sabe? Então ele tem que ter uma série de predicados, né? Claro. Obviamente que ele desenvolve isso. Então você não pode olhar só uma altura e achar que ele vai ser atleta ou ele é muito baixo, você não dar a chance. Com certeza. Você tem que trabalhar ele durante e não são poucos meses. Explorar o potencial dele. Você tem que ter alguns anos de treinamento para você entender o potencial efetivo de uma criança que queira entrar no basquetebol, né? Claro. Sabe? E querer também. Né? E querer. Querer. Você tem que ter a paciência e saber ensinar, que é muito difícil você passar o conhecimento. E a criança também tem que entender que ela vai ter que ceder, né? Que ela vai ter que abrir mão de algumas coisas para aprender. A gente tem aqui no estado o primeiro campeão da NBA, que foi o Thiago Splitter. Ele foi para a Europa com 16 anos. Olha só. Sabe? Hoje ele é assistente técnico da seleção brasileira. Foi lá nas Olimpíadas, né?
assinou um contrato com o Paris, então ele vai ser o primeiro técnico brasileiro que vai jogar vai treinar uma equipe que disputa a principal competição europeia de clubes. E ele saiu do Brasil com 16 anos. Ele já tinha um potencial absoluto, treinado pelo Sergião, nosso vice. Legal. E ele foi para a Europa fazer a carreira dele, sabe? Bacana. Então você tem que abrir mão de muitas coisas, né? É difícil, claro que é difícil. Sim. É verdade. Voltou agora da Olimpíada. Sim. Queria te ouvir um pouco da tua percepção do que tu viu lá, no basquete, nos bastidores, na estrutura, na cidade, enfim, como é que estava o clima lá. Conta para quem está nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo. O clima olímpico, para quem ama o esporte, é maravilhoso, é o auge, né? O auge. A gente fala que é o auge, você estar convivendo com os melhores, né? Que estão no seu auge também. Exatamente. Sabe, você não está lá, ninguém está lá a passeio. Todo mundo está lá dentro do seu máximo limite para mostrar o seu melhor. Claro. Então isso é muito bom, você assistir os melhores fazendo o seu melhor. Então, e no auge. No auge deles, né? Então é muito, muito bonito você ver, né? Eles jogando, eles se preparando, você acompanhar uma preparação de um atleta de alta performance no dia do jogo, aí você entende o que é ser atleta mesmo. Claro. Sabe, tudo da hora que ele acorda até a hora que que entra numa quadra. Tudo que se tem que fazer. Um ritual. O seu mental, o seu físico, preparar o corpo e a alma, né? Para poder você dar o seu melhor. Isso é muito bonito de você acompanhar, sabe? Todo o treinamento, de você ver um Marcelinho Huertas do Brasil com 41 anos. Sim. Que teve que mudar todo a sua rotina de vida para continuar jogando em alto nível. Olha só. Sabe, você encontrar um LeBron James lá brincando de jogar basquete com 39 anos. Um monstro. Eu já tinha tido a possibilidade de vê-lo jogar lá no Miami Heat no auge dele. E agora já no fim de carreira num nível absurdo. Sabe? Então você acompanhar, ver um Wembanyama com seus 12 metros e pouco lá sobrando numa quadra. Então isso é muito bonito de você ver. E obviamente você tem uma estrutura que foi preparada para receber os melhores. Claro. Então você tem equipamentos, os melhores equipamentos, os melhores locais. De ponta. Tudo de ponta. Podemos fazer uma crítica com relação à Vila Olímpica, alimentação. Acho certo. Que a França não estava esperando ou não se preparou corretamente para receber 11 mil atletas e fornecer aquilo que eles precisam para dar o seu melhor, né? Claro. Acho que não foi pensado muito no que o atleta precisa consumir. Certo. O atleta gasta muita energia. Ele precisa repor essa energia, né? Claro. Então, ele precisa dormir bem e se alimentar muito bem. Sim, se você não tiver isso, você não pode receber atleta de alto nível. O atleta não vai conseguir desenvolver o seu melhor. Com certeza. É só você ver a quantidade pouquíssima de recordes mundiais que foram batidos. É verdade. Pouco se fala em recorde nessa pouquíssimos recordes mundiais que ainda está rolando. E fora isso, as estruturas também, a gente falava aqui que tu chegou a comentar alguma coisa, né? Sim. Grandes estruturas. As grandes estruturas, você tem o basquete mesmo, foi numa arena para 29 mil pessoas em Lille, um pouquinho mais ao norte de Paris, né? E sempre lotado. Estádio de futebol. Um estádio de futebol que foi dividido ao meio e feito basquete. Nossa. Então, mesmo assim fica grande. Fica enorme. Sabe, eu olhava o pessoal lá em cima e disse, meu, tadinho, como é que tá difícil de assistir, né? Sim. E sabe, então, mas assim, você vê também a paixão deles pelo esporte, né? Claro, tudo lotado, cheio de gente curtindo, aplaudindo, aproveitando, sabe? Foi muito bonito no Brasil e Estados Unidos, ali que o Brasil perdeu, foi desclassificado. Mas foi muito bonito no meio do jogo. Os franceses encontraram um cara que foi tricampeão olímpico lá, francês, um nadador. Até esqueci o nome dele. Não é... Parecia... Leon, esqueci o sobrenome. Mas ele ganhou 3 medalhas lá. E eles encontraram ele assistindo o jogo. A torcida inteira começou a gritar por ele. A câmera do ginásio filmou ele. Que legal. E todo mundo aplaudiu de pé. Ele ficou todo sem jeito. Ele foi aplaudir de pé. E a torcida toda começou a cantar uma música de incentivo, que eles cantam sempre nos jogos, para ele. Sabe? Eu fico até arrepiado quando eu falo. Porque
todo mundo ficou feliz, assim, a gente vendo, pô, eles estão curtindo a Olimpíada, cara, eles estão aplaudindo, é um jogo Brasil e Estados Unidos, eles estão aplaudindo e agraciando um jogador, um nadador deles. Que não tem nada a ver com isso o foi esporte. Muito legal, muito você ver a beleza dos jogos e o reconhecimento deles a um atleta, né? Claro. Isso foi muito bonito. Isso é importante. Mas você não apaga a falta de estrutura que teve, principalmente na recepção aos atletas, né? A gente vê o que chega pra gente aqui é muito... Pra quem tá longe é superficial, então a gente fica meio na dúvida. Fábio Deschamps, sabe que papo bom, ele dura pouco. Eu espero que não seja a última. Foi um prazer te receber. Eu gostaria que tu fizesse as considerações finais. E foi bem legal. Acho que o esporte... Eu sou suspeito para falar de esporte. Se é para falar de esporte, a gente pode falar por horas e outras modalidades também. Olimpíada é um grande momento para quem é um esportista, né? Tu estava falando aí, também estava pensando, é o momento de dar o seu melhor. Na verdade, os esportes coletivos, eles fazem parte de um torneio que é a Olimpíada. Então, é um torneio curto em que as pessoas têm que dar o seu máximo para conseguir conquistar os seus objetivos. Fábio, por favor, o microfone é teu. Te agradeço, né, Vlad? Obrigado pela oportunidade. Prazerzaço te conhecer. A gente fala hoje que o Brasil, no masculino, voltou a ser uma das 8 maiores seleções do mundo, disputando uma Olimpíada. Isso pra gente é importantíssimo. Muito. O feminino hoje do Brasil, além de estar treinando em Blumenau, que pra gente é uma honra. Orgulho. Ele hoje tá dominando as Américas, voltou a dominar a América do Sul. É um dos maiores das Américas já de novo. Então, estamos retomando o nosso lugar de protagonismo nas Américas que a gente sempre teve. E aqui em Santa Catarina a gente continua trabalhando muito, né? Para desenvolver o esporte, desenvolver a cultura, desenvolver o cidadão. Todo mundo que queira, como eu digo, venham praticar o basquetebol, venham passar por uma quadra do basquetebol. Você vai ser um cidadão muito melhor. Legal. Então, só tenho a te agradecer. Não. Posso agradecer a nossa parceira Trimania. Claro, com certeza. Trimania, que é a nossa grande... É nossa também. É nossa parceira. Ela há 15 anos com a gente, né? Bacana. Então, a gente só tem a agradecer a Trimania. É uma via de mão dupla, muita responsabilidade das duas partes para a gente conseguir manter essa parceria. Claro. É muito complexo, né? Toda a documentação, tudo que você tem que ter, toda a fiscalização que você tem que ter para poder ter tudo no mais regular possível para que possa ocorrer. Então a gente só tem a agradecer a eles e agradecer quem faz basquete e acredita no esporte. Com certeza. Obrigado pela presença. Esse foi o Marketing Sucesso. Agradecendo aqui de novo Must, Duda Imóveis e Cotesa. Valeu, obrigado.